Crianças do quarto ano, tudo bem com vocês? Esse é o nosso vídeo da terceira semana de língua portuguesa e o tema do vídeo é exercitando a coesão textual. Nesta semana, você vai analisar um texto e perceber o quanto o uso de palavras repetidas podem dificultar a leitura e a compreensão da mensagem do autor. Também terá a oportunidade de fazer correções que facilitem a coesão textual. A organização das ideias em um texto é fundamental para que o leitor compreenda a mensagem pretendida. Nesse sentido, é importante que você, como autor de qualquer texto, pense e planeje a sua escrita, selecionando as palavras que você usará nesta construção para que os textos produzidos por você sejam coesos e coerentes nas ideias apresentadas. Atividades. Atividade número 1. Leia o texto a seguir. Então, para vocês resolverem as atividades, crianças, eu sugiro que vocês façam a leitura selecionando as ideias principais, como eu estou fazendo no vídeo, que assim facilitará a resolução das questões propostas. Então, vamos à leitura do texto. Golfinho salva vidas. Parece estranho, mas é real. Na Itália, um garoto de 14 anos foi salvo por um golfinho quando caiu de um barco no sul do país. Com a ajuda de seu focinho, Filipo, como o dócil animal batizado, levou o menino, que não sabia nadar, até a embarcação de onde caiu. Então, o pai do garoto pôde retirá-lo da água e salvá-lo. Realmente, o animal é surpreendente. Então, aqui nós estamos vendo um exemplo de um texto, informativo. Aqui nós temos o título desse texto, no início aí, que está destacado aqui em cima, que é Golfinho Salva Vidas. E aqui embaixo nós podemos observar que tem a referência onde esse texto foi publicado, né? Então, esse texto aqui foi publicado na revista Zá, ano 5, número 42, em São Paulo, a editora Pinos, em 2000. Então, agora nós vamos para as questões propostas da atividade do PET, volume 3. Questão número 1. Parece estranho, mas é real. A que fato a notícia se refere? Então, no início do vídeo, eu pedi para vocês fazerem a leitura do texto, selecionando a ideia principal. Então, volte na sua seleção, identifique qual fato foi noticiado, qual a ideia principal dessa notícia e responda à questão proposta. Questão número 2. O objetivo deste texto é... Então, eu informei para vocês que esse texto é um texto, o gênero textual dele é texto informativo. Ele é uma notícia publicada na revista Zá. Então, qual é o objetivo principal de um texto informativo? É alertar? É informar? É divertir ou criticar? Marque com X a alternativa correta. Questão número 3. Encontra-se registro de opinião em... Então, aqui nós temos 4 alternativas e uma delas vai expressar uma opinião. O que é um texto? O que é um texto de opinião? Opinião é um texto no qual o seu autor apresenta a sua opinião face a uma ideia, um assunto
um tema da atualidade ou uma afirmação. No caso aí das questões, nós temos uma afirmação. E as características do texto de opinião têm como predomínio do presente do indicativo, a linguagem ela é formal e adequada ao tema, o recurso e as expressões de apreciação sempre vão aparecer aprecio, gosto, bom, muito bom, mal, e recursos de expressão de opinião, penso, na minha opinião, julgo, creio, entre outras. Então, aqui você deverá marcar a opinião sobre o fato noticiado. Então, aqui nós temos as 4 alternativas. Você deve ler e sabendo que um texto de opinião é expressão usada para indicar qual é a ideia do autor sobre o tema. Então, nós temos 4 alternativas. Leiam as 4 e marquem a alternativa onde é expressada uma opinião. Onde aconteceu o fato noticiado? Volte no texto e identifique qual foi o local que ocorreu o fato noticiado. Próximo item. Estabeleça a coesão do texto abaixo. Reescreva-o, ou seja, escreva novamente, valendo-se de expressões que substituem o excesso de emprego da palavra golfinho, ou seja, a palavra golfinho foi usada excessivamente. Então, você vai fazer a substituição da palavra golfinho. E não se esqueça de usar os pronomes. Então, para você substituir a palavra golfinho, você vai utilizar pronomes. Deixamos destacados as palavras que devem ser substituídas. Seguem também sugestões de palavras para você utilizar. Então, aqui nós temos as palavras onde devem ser substituídas e também a sugestão de pronome para substituir essas palavras que estão repetidas. Então, nós temos aqui o trecho, que é esse trecho aqui, e vocês vão fazer a reescrita, vão substituir as palavras que estão repetidas em negrito, estão aqui em negrito. Então, ao escrever o texto, vocês deverão substituí-las por por um pronome aqui no espaço correspondente. Não se esqueça de revisar a ortografia da escrita e das palavras ao fazer a reescrita do texto. Então, crianças, finalizamos com essa questão, a atividade da terceira semana do PET de língua portuguesa. Um abraço a todos.